Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Esse vídeo é uma continuação do anterior, onde eu vou propor, na minha visão, quais são as diferenças que eu encontrei com relação ao nome da rosa, o que é diferente entre o filme e o livro. Bom, é difícil você fazer uma comparação entre uma obra literária e uma obra cinematográfica. São duas linguagens muito diferentes. Um romance, ele tem que ser muito mais detalhado, ele tem que ser muito mais ele, apesar de ele ser detalhado, ele demora um pouco mais para ser explicado. Um filme já não, um filme o espectador já tem que saber com mais rapidez o que está acontecendo. Então, no caso do Nome da Rosa, nós vemos que o começo do filme ele é bastante fiel ao livro. Começa com o Guilherme de Baskerville e o Adson chegando na abadia. A abadia é mostrada como se fosse um cenário sobrenatural, envolta em névoa. Chama a atenção também, eu vou deixar um trailer embaixo do filme, a aparência dos monges é realmente uma aparência assustadora. Lembra muito a aparência, isso é bastante fiel ao livro, porque os monges, o Humberto Eco no romance retrata os monges como figuras fantasmagóricas. Eu diria até que alguns deles, como é o caso do Berengário, eu encontro traços de vampirismo nele. Também é muito curioso a maneira como a história ela é criada aos poucos. Essa atmosfera sobrenatural ela é preservada. Mas eu devo dizer que a cena em que o Adso, infelizmente, o filme não soube ou não quiseram reproduzir, não sei por que motivo, uma passagem muito interessante do romance em que o Adson vê o portal da igreja. Ele vai olhar aquele portal e é realmente um momento muito interessante, porque aquelas esculturas, a configuração daquele portal, ele tem um significado simbólico e muito importante dentro do romance. Na verdade, para mim, eu entendo como se fosse aquela representação é uma representação da dupla face da igreja, das pessoas que habitam aquele lugar. Então nós temos primeiro aquela imagem sublime. É muito interessante também a maneira como o Eco ele trabalha a questão do sublime. Nós temos no romance, acho que três aspectos do sublime. Nós temos o sublime como um elemento estético para a criação de uma atmosfera de terror. Nós temos o sublime como uma coisa grandiosa, mas que de certa forma também tem um aspecto assustador, representado tanto no portal, na figura de Deus Todo-Poderoso naquele portal, como na própria imagem do Jorge. O Jorge de Burgos, de certa forma, para mim, ele incorpora simbolicamente aquela figura do Deus punitivo, aquele Deus vingativo do Primeiro Testamento, que é justamente essa imagem que está arraigada dentro do imaginário da cultura medieval. Então é muito interessante e infelizmente no filme essa passagem do portal, quem lê vai saber dizer, vai saber o que eu estou falando, ela não é bem reproduzida. Então mostra tanto aquele aspecto majestoso, sublime da igreja, representado pela figura de um Deus que ao mesmo tempo que representa o máximo da religiosidade e também é muito assustador, também mostra aquela figura, aquela outra face do portal, cheia de seres demoníacos, que de certa forma me lembrou até mesmo a Divina Comédia do Dante. Eu acho que isso aqui, para mim, me pareceu que o Eco quis dialogar com a Divina Comédia nesse trecho do romance.
né, a referência aos pecados, aos pecadores, associando, de certa forma também, esse portal tem um aspecto profético dentro do romance. Os leões ali remetem justamente aos padres que vão ser assassinados, e eles estão ligados entre eles, né? Enfim, é muito interessante. O filme também, eu assisti outro dia o filme me pareceu assim um pouco sutil com relação à maneira como ele aborda a questão da sexualidade dos monges. Isso é uma coisa bastante complexa. No romance do Eco, ele sugere relações ali de poder e até mesmo disso é como se os monges eles vampirizassem entre eles para justamente visando conseguir, através dessas relações de poder envolvendo uma conotação sexual aí, justamente para poder entrar dentro da biblioteca, né? Fazer parte, conhecer os segredos da biblioteca. Então, eu achei muito interessante no romance também, que tem a ver com o romance gótico, essa coisa de associar ao conhecimento proibido, a um conhecimento que é proibido. Então, é necessário um ato de transgressão para obtê-lo. Isso no filme foi um pouco menos explorado. Até mesmo o ambiente da biblioteca, apesar de ser muito bem feita a reconstituição de época, essa biblioteca ela é muito mais assustadora e muito mais complexa no romance do Eco. Então pode ser que quem assista ao filme fique um pouco decepcionado com a forma como ela aparece. Também me pareceu no filme que a atmosfera sobrenatural que é criada, ela é dissipada com maior rapidez, talvez por uma questão de duração. Do meio para o final, nós já estamos sabendo já que esses eventos estranhos não tem nada de sobrenatural, está sendo provocado por uma pessoa. Isso me parece que esse aspecto sobrenatural ele não é dissolvido, ele demora um pouco mais para ser dissolvido no romance. O Eco preserva mais isso no romance do que no filme. A questão, a discussão teológica também ela é abordada no filme de uma forma um pouco, ou diria até, ela é abordada de forma superficial. No filme, no livro, ela é mais contundente, talvez pela sua complexidade. Eu acho difícil o espectador conhecer todos os detalhes a respeito da questão da pobreza de Cristo, que envolve justamente uma disputa de cunho religioso. Na verdade é uma disputa de poder da Igreja Católica, e para mim no romance o Eco mostra o aspecto negativo disso. Também no filme uma coisa que é bastante explorada é a iniciação sexual do Atsu, que tem uma cena quente de sexo, é uma cena bem realizada, mas é uma cena bastante erótica. No filme, no livro, o Eco trabalha uma linguagem metafórica para descrever isso. Existe, com relação a esse evento, né, digamos assim, no livro tem toda uma discussão, até mesmo no campo filosófico. Isso é deixado de lado no filme por causa da sua complexidade. Também chama a atenção que é muito, eu acho que assim, um aspecto mais diferente, digamos assim, no livro, que é completamente, que não acontece no livro, é justamente o destino dessa moça misteriosa, do Remédio e do Salvatore. No livro eles têm um destino trágico, eles acabam sendo levados para serem submetidos a todo aquele sofrimento da Inquisição. No filme, os dois, o Remédio e o Salvatore, eles morrem, mas a moça é preservada. Então eu acho que isso foi uma escolha do roteirista justamente para suavizar. Eu acho que ele achou trágico demais mostrar a morte da moça, e então ele faz com que essa moça sobreviva, enfim, e tem aquele final poético, bonito, até mesmo um pouco quadradinho do filme, que não agrada a todo mundo. Mas enfim, eu acho o filme muito bom.
ele consegue preservar todo esse clima de mistério em torno da identidade do assassino. A gente no final descobre que é o Jorge de Burgos. O Jorge de Burgos, no filme, ele me pareceu ele menos assustador do que no romance. No romance ele remete a uma figura assim realmente sublime, digamos assim, no sentido de causar temor nas pessoas. No filme, como eu disse, ele é mais frágil, eu acho. As resoluções das mortes são bem mais rápidas por causa justamente da duração. De qualquer maneira, eu acho o filme bastante interessante. É uma das melhores atuações do Sean Connery. Eu acho que o Sean Connery serve como uma luva no papel do Guilherme de Baskerville. Também é uma das melhores atuações do Christian. Não vou lembrar o nome do ator agora. Me fugiu o nome dele. Depois eu coloco uma legenda, alguma coisa assim. Ele também, Christian Slater. É a melhor atuação para mim do Christian Slater. De qualquer maneira, a reconstituição de época do filme é espetacular. Outra coisa que é diferente no filme é justamente o que acontece com o Bernardo Guy. O Bernardo Guy, ele realmente existiu. Ele foi um dos inquisitores mais terríveis da Idade Média. E no filme, no livro, não acontece, ele não morre, não tem nenhum destino trágico, ele simplesmente passa na abadia. Ele, de certa forma, faz um estrago, porque ele acaba implicando os franciscanos na questão religiosa, como se eles fossem realmente criminosos, o que eles estavam fazendo com relação a seguirem um voto de pobreza. Eles são vistos como hereges. Isso vai dar muito problema depois. E isso é um aspecto que eu acho que o Eco coloca, ressaltando justamente essa supremacia da Igreja Católica, mas dentro do viés negativo. E no filme ele tem um destino trágico, terrível. Ele morre de uma forma até mesmo com contornos sobrenaturais, como se fosse um castigo divino pelas coisas terríveis que ele faz. Mas enfim, de qualquer maneira, apesar de ser bastante diferente, o filme ser diferente do romance, é um filme que vale muito a pena ser conhecido. Depois que eu terminei de ler o livro do Nome da Rosa, eu percebi que o Eco ele cria uma história que mostra justamente um final de uma fase da Idade Média, ou seja, o conhecimento, que era uma coisa que era fechada, que era de poucos, passa a ser as pessoas terem acesso a ele, apesar de que as grandes obras-primas da antiguidade elas se perderam justamente por causa da intolerância religiosa e da mentalidade tacanha da igreja, dos membros da igreja na época. Ou seja, para mim o Nome da Rosa é uma grande crítica sobre essa supremacia e os excessos da Igreja Católica, reforçando ainda mais a sua inserção dentro do gênero gótico. Tá certo, gente? Não sei se o vídeo ficou muito grande, espero que não. Se você gostou, quer fazer um comentário, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Até mais com outras dicas.